Estamos juntas! Muito bem, muito bem. Gente, vamos falar aí. Hoje a gente vai fechar o que eu comecei na segunda-feira, né? A história de melhor época do ano para lucrar. Páscoa. Falaremos de Páscoa, afinal de contas, as tendências para a confeitaria na Páscoa de 2021 saíram essa semana. Vocês por acaso viram isso? Mas eu posso adiantar para vocês, ok? Vou adiantar algumas notícias para vocês. Aqui tá igual informativo, Jornal da Noite, com Marcelinha Martins. Nessa semana em que eu andei olhando, né, vendo aí, fazendo um estudo de mercado, vou falar, Páscoa 2021 vai ser muito, muito mais forte que Páscoa 2020, tá? Isso por vários motivos, a gente tem que estar aí super atenta ao que vai acontecer, a gente tem que estar atento no que vai acontecer, e falando em termos de confeitaria, essa live aula de hoje vai poder adiantar para você algumas técnicas que serão importantes, fundamentais. Mas antes de falar muito sobre as técnicas, eu quero dizer o seguinte: eu vou fazer para vocês, da 2ª de março para frente, a programação já está fechada com temas que vão preparar a Páscoa, né? A Páscoa de vocês, para quem quiser trabalhar com mini bolo, para quem quiser faturar a partir do dia 8 de março, que aí é Dia da Mulher, mas eu vou abrir aí para vocês todas a agenda em breve, para vocês olharem quais serão as aulas, como é que a gente vai fazer, quais serão os temas que eu vou abordar, porque afinal de contas, como eu sempre falo por aqui, não adianta você só trabalhar e querer só ficar nas receitas, você tem que ir muito além, você tem que ver quais são as técnicas. Aliás, nessa semana aí que foram divulgadas as informações sobre as tendências da Páscoa 2021, quero dizer uma coisa para vocês. As técnicas que vão vir em 2021 para a gente trabalhar na área da confeitaria, fazendo de casa, né? São técnicas que vocês podem sempre aproveitar e aplicar aos mini bolos. E é isso que eu gosto de mostrar, né? Porque às vezes você fica pensando, Páscoa, eu só posso trabalhar com ovo de Páscoa. Não, não é isso. Na Páscoa você pode trabalhar muito mais coisas, você pode ousar, né? A gente vai ter um grande mercado querendo consumir novidades na Páscoa. Então, como é que você vai trabalhar isso? A gente vai trabalhar isso com informação, com divulgação nas redes sociais e com um produto realmente diferenciado. Agora você vai perguntar para mim, Marcela, como você vai fazer um mini bolo de Páscoa? Tem linda? Vocês leram aí uma publicação que eu fiz por esses dias sobre blindagem? A gente vai blindar mini bolo a partir do dia 8 de março. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Além de alguns sabores, é lógico, quando sai agora a lista das tendências, a gente tem muito mais informação sobre sabores, né? Vão continuar aí os sabores de bem casado, brigadeiro, aí a gente parte para aquelas marcas mais comerciais que levam chocolates ou, enfim, Kit Kat, não sei o que, tudo isso vocês podem também trabalhar dentro dos mini bolos, e agora com uma roupagem de Páscoa, que é o que eu quero ensinar para vocês, tá? Além disso, vocês também precisam focar no quê? A Páscoa pra gente começa de agora, né? Na segunda-feira eu falei que a gente precisa escolher o produto que quer trabalhar, depois fazer o preparo do seu estoque, planejamento de compras e aí trabalhar a comunicação. Hoje eu quero somar 3 pontos à lista de como faturar na melhor época do ano para a confeitaria. Além dessas 3 coisas, a gente vai fazer também o quê? Inovação. Quero fazer a seguinte pergunta. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu não sei nada de confeitaria para trabalhar confeitaria para Páscoa e ganhar esse dinheiro que você está falando, Marcela. Não tem problema, você pode aprender alguma coisa em uma semana, começar a praticar aquilo
e já conseguir fazer. Até, gente, eu falo isso por quê? Porque eu vejo as minhas alunas que na primeira semana do curso já começam a fazer, ou eu vejo as meninas aqui que me mandam dúvidas, eu respondo a dúvida e tá lá fazendo os testes de mini bolo. Você não precisa ter já uma carreira na confeitaria para começar, para fazer esse faturamento na Páscoa. Se você tiver, melhor ainda. O que você vai buscar? Você vai buscar inovação. Se você já trabalha com confeitaria, para você não fazer mais do mesmo, você vai precisar inovar. O espaço esse ano de 2021 para inovar na confeitaria com a Páscoa, nessa época de Páscoa, vai ser enorme. Aí você vai dizer para mim, Marcela, mas eu fiz ovo de colher no ano passado e deu super certo. Esse ano eu vou fazer de novo. Tudo bem, é uma opção, mas por que não você pensar? Lógico, isso tem que haver, precisa estar alinhado com a sua pegada, né? Com a sua forma de trabalhar. Opa, desculpa. Precisa estar alinhado com isso, mas por que não inovar? Inovar faz parte da nossa rotina. Porque a gente, especialmente quem trabalha com um produto da confeitaria, né? A gente não quer, a gente não precisa, não quer e não precisa mudar o produto. Eu não preciso sair de mini bolo. Agora, eu posso criar versões temáticas para determinadas épocas do ano do meu mini bolo, assim como eu crio de sabores para a época de São João ou para o Natal, eu crio de embalagens para o Dia das Mães, para o Dia dos Namorados. Aliás, né, o meu Dia dos Namorados é invertido, é fevereiro, de vocês vai ser em junho, mas eu vou preparar material para vocês. Então, inovar. Mas, Marcela, o que você pode inovar tanto? Gente, combinações de sabores, texturas de massa, a gente pode inovar no acabamento, a gente pode inovar na forma de embalagem desses produtos. Tudo isso tem a ver com o que a gente precisa fazer para aumentar as vendas nessa época do ano, que é super favorável. Por que é favorável a Páscoa para o consumo de doces, né? Porque a gente sabe que, além da tradição, de uma tradição religiosa que existe, a gente tem a tradição do chocolate. Logicamente que aí você vai perguntar para mim, mas qual chocolate? Todo chocolate, Marcela? Olha, existem N tipos de chocolate. Agora, com certeza, o que fica mais fácil de trabalhar e o que vai trazer possibilidades para inovar é sempre aquele chocolate que a gente vai usar, no caso dos nossos mini bolos, para coberturas, tá? Eu vou fazer um trabalho específico de cobertura, mostrar a vocês como é que vocês podem, porque às vezes uma pequena, um pequeno enfeite, vamos colocar assim, um pequeno acabamento faz toda a diferença. Um pequeno detalhe na decoração, você pode aumentar consideravelmente a atração para o seu produto, né? Agora vamos falar atração para o seu produto. Quando você faz um acabamento que condiz com a cor, que tem a ver com a inovação, mas que também remete já a uma expectativa do seu cliente. Por exemplo, na lista das tendências para a Páscoa, a gente continua tendo bem casado e brigadeiro. Gente, as pessoas, quem é que não conhece esse sabor, né? Bem casado e brigadeiro. A humanidade conhece bem casado e brigadeiro. E como é que você vai fazer para trabalhar esse sabor na sua linha de produto, de modo que as pessoas não digam para você, mas bem casado, eu como o ano todo, não queria comer na Páscoa. Como é que você vai fazer? Você vai trabalhar a estética. A estética é um ponto muito importante para aumentar o nosso faturamento nessa época do ano. Por quê? Porque é ela que vai ser o seu maior atrativo. É ela que vai fazer com que as pessoas que já estão nas suas redes sociais, acompanham o seu trabalho, comecem a trazer novas pessoas mostrando a sua novidade. Se você tem poucas pessoas ainda nas redes sociais, a gente tem o famoso boca a boca que funciona desde a época de Cristo, minha gente. Então, quem dirá hoje em dia, continua funcionando. A gente tem, além desses sabores, vocês podem trabalhar também. Não vamos usar, gente, notícia fresca de última hora.
não vamos usar mais a nomenclatura gourmet. A nomenclatura gourmet já foi muito exaustivamente utilizada. E isso agora não é mais um atrativo na sua oferta, tá? Dizer que é alguma coisa gourmet, a não ser que faça parte do nome da sua marca, tudo bem. Não vai mudar a sua marca, obviamente. As pessoas já conhecem você por isso. Mas você que está começando, que vai criar algo, colocar gourmet achando que isso vai atrair ainda mais, não é bem assim. Você precisa saber como trabalhar esse conceito. E se a sua Páscoa, outra coisa importante para a gente pensar na Páscoa, tá? A Páscoa, ela tem dois públicos. Como assim, Marcela? Dois públicos? A Páscoa é dividida apenas em dois públicos. Um público adulto e um público infantil. Ponto. Nunca parei para pensar, mas não é que é isso mesmo? A Páscoa é dividida só em dois públicos. Diferente do resto inteiro do ano que a gente tem que fazer aquele foco bem destinado, a Páscoa se divide dessa maneira. Daí você vai trabalhar uma linha, né, para o público adulto e outra linha para o seu público infantil. Lembrando que a linha do público infantil, obviamente, ela vai ser uma linha que você não precisa trabalhar só o seu produto. Você pode agregar, tá? Não é deve, não é tem que agregar. Pode agregar algumas coisas ao seu produto. Fazer parceria, trazendo aí de repente algum brinquedo, trazendo alguma pelúcia, trazendo alguma outra coisa que seja interessante, ou apenas personalizando as embalagens do seu produto. Olha, tem várias maneiras de você personalizar a embalagem do seu produto para o público infantil, tá? Você pode fazer isso através de cores, você pode fazer isso através dos desenhos que estão aí na moda, você pode fazer isso através de brindes mais destinados ao público infantil, se isso não fugir ao seu orçamento. Mas a melhor forma e a mais barata para você fazer, se você ainda não consegue fazer altos investimentos, é trabalhar a embalagem, trabalhar uma embalagem personalizada para o público infantil e uma embalagem para o seu público adulto. Já pensa nisso para o seu produto na época de Páscoa. Por quê? Porque as pessoas escolhem ou para um ou para outro. Não precisa definir se o público, seja ele adulto ou infantil, é menino ou menina. Esquece isso. Você vai só trabalhar com infantil e adulto. Aí, Marcela, então eu posso fazer mini bolo de 10 centímetros para o adulto e o mini bolo de 5, 6 centímetros para o infantil? Pode. Vocês já me ouviram falar aqui. Quando eu falo em mini bolo, existe, gente, formas que vão de 5 até 4,5 centímetros de diâmetro até 10. Passando de 10 não é mais mini bolo. Até 10 centímetros é mini bolo. E você pode trabalhar essa variação de tamanho sem sair do quesito mini bolo, né? E quando eu digo isso, as pessoas dizem, eu achei que era só aquele menor de 5 centímetros. Ou então, falar, eu achei que 10 é muito grande. A questão é que um mini bolo de 10 centímetros, obviamente, ele vai servir a quem? Ele não vai servir só a uma pessoa, porque ele deve ter em torno de 220, 250 gramas, então, sim, só uma pessoa ela pode até comer, mas ela não vai comer de uma vez isso, né? Ela vai comer aí de 2 vezes. Mas para a ocasião de um lanche, que é para você comer, por exemplo, é uma das ocasiões, né? Você pode ter mini bolo em 50 milhões de ocasiões. Mas um lanche, por exemplo, para acompanhar um café, não existe a necessidade de você ter um mini bolo de 10 centímetros de diâmetro. Porque ele é quase uma refeição, já que o peso dele vai ser mais de 250 gramas. Ainda mais se você botar uma cobertura. Gente, padronização na área da confeitaria para porcionamento. É importante vocês saberem isso. Padronização na confeitaria para porcionamento de bolos e tortas é em torno de 160, 180 gramas por pessoa. Nem sabia.
Nunca ouvi falar. Mas é isso mesmo. Se você for comprar uma. Não, hoje em dia não mais. Aliás, não é que não mais. Mas hoje em dia tá diferente, né? Se você fosse, eu frequentei durante anos da minha vida na cidade que eu morava, em Natal, no Rio Grande do Norte, aí no Brasil. Eu tava até falando isso com minha mãe outro dia. E aí tinha uma confeitaria que eu adorava. Eles tinham uma ganache tão maravilhosa que olha, eu levei tempo, viu? Para descobrir qual era o segredo daquela ganache. Levei muito tempo. E aí, eu sabia que e eles vendiam torta no peso. Só que você escolhe o tamanho, né? O seu olho escolhe o tamanho que ele quiser para você. E aí, quando eu chegava nessa loja, nessa confeitaria, eu sempre dizia, eu quero uma fatia. E ela dizia para mim, de 180 gramas, já era a primeira informação que ela me dava. Pensava assim, eu sei lá quanto é 180 gramas naquela época, eu olhar para a torta inteira, sei lá quanto dava 180 gramas daquilo. Aí eu fazia, pode ser. Aí ela ia medindo, gente, era uma fatiazinha assim, um negocinho assim. Aí eu falei, não, pode ser mais um pouquinho? Isso pode ser o dobro disso? Que aí se sobrar eu levo, né? Que quase nunca sobrava. Porque nessas lojas a massa é sempre mais úmida, então pesa mais, né? Essa é uma das estratégias de venda de peso. É ter um produto que consiga absorver líquido e não perder para que ele pese mais na balança. O volume pode ser menor, mas o peso é maior para alguns desses produtos. Então, essa é a regra na confeitaria, 160, 180 gramas, o porcionamento individualizado de tortas e bolos. Agora, você pega um mini bolo de 10 centímetros de diâmetro e pesa 220, 250, é óbvio que isso não é para uma pessoa só. Quando você trabalha essas formas de 5 centímetros de diâmetro, você está trabalhando um pedaço que é a porção ideal. Se a pessoa diz, mas um só, não, um só é pouco, esse tamanho só é pouco, não tem problema, gente, pode comer 2. Desde que você tenha certeza de que a precificação que você fez está de acordo com aquele tamanho, gente, não tem problema nenhum. A precificação, a qualidade do seu produto, o seu tempo, a sua técnica, o diferencial do seu produto, tudo isso tá o quê? No custo, tá no preço, aliás, que você está oferecendo o seu produto. Se o seu cliente não está enxergando isso, você vai achar formas de comunicar, não é? Formas de mostrar para ele, olha, nisso, eu já vejo várias vezes aí na confeitaria, uma piadinha que rola assim, cliente, como é? Cliente olhando o preço do brigadeiro, vamos colocar assim, tá? Ele olha assim, leite condensado, chocolate e sei lá, tem 4 coisas. Aí, confeiteira olhando o preço do brigadeiro. Leite condensado, chocolate, embalagem, tempo para pesar cada porção, enrolar cada porção manualmente, Enfim, são muito mais itens, porque a gente que faz, a gente entende, né? E a gente coloca lá. Boa noite, pessoal do Facebook! E a gente coloca lá muitas coisas que não são só os custos. Então, nessa tendência que a gente vai trabalhar agora, é importante também, além de você fazer aí a previsão de tudo que você vai precisar, mas também trabalhar essa inovação, apostando o quê? Em alguns sabores clássicos. Marcela, posso botar um sabor que eu acho assim exótico? Posso colocar sabor regional? Pessoal que tá, normalmente eu atendo aí umas alunas que são do norte do Brasil, né? E que tem ali açaí, cupuaçu. Delícia! E tem açaí, cupuaçu para trabalhar e querem trabalhar esse sabor na Páscoa. Vou dar uma ajuda para quem gosta dos doces regionais, tá bom? E quer trabalhar esse sabor para sua Páscoa no seu produto, no seu mini bolo. Pensa o seguinte, pessoal, na Páscoa existe alguma sobremesa que é mais comum na sua região? Existe? Se existe, você vai usar essa sobremesa de inspiração. Mas Marcela, essa sobremesa é um pudim. Aqui na minha região é um pudim. É um pudim de quê?
Vamos utilizar, se você quer trabalhar regionalismo na sua Páscoa, vale a pena. Você pode até... Oi, Cleia! Tudo bom? Você pode até... Olha, se eu estivesse em Pernambuco, com certeza tinha mini bolo de rolo, né? Nessa Páscoa, ou de queijo do reino, que é mais a minha pegada. O que você vai trabalhar nesse regionalismo? Você pode transformar essa sobremesa típica da sua região em massa ou em recheio. Oi, Lu! Tudo bom? Falei em você hoje, Lu. Falei em você hoje. Você vai trabalhar esse regionalismo vendo se ele se aplica melhor à massa ou ao recheio. Marcela, nunca fiz. Como é que eu vou fazer? Como é que eu posso pensar? Vamos falar aí do Romeu e Julieta, tá? Sabor típico de algumas regiões, especialmente sudeste do Brasil. Você vai trabalhar... até a Carlinha. Carlinha, você tá aí? Tá no Instagram, né? Até a Carlinha fez. Você pode fazer a massa de queijo ou a massa de goiaba, o recheio de queijo ou o recheio de goiabada. Enfim, você pode trabalhar dos dois jeitos. Vamos ver outra aí, outra sobremesa. Marcelo, eu quero fazer um mini bolo com doce tradicional da minha terra, que vai ser, sei lá, pensar um aqui. Cartola. Aí eu já voltei para o Rio Grande do Norte. Você pode fazer a massa de banana, o recheio de queijo. A gente até fez isso uma vez na live. Uma live aqui, vai fazer um ano já, Jesus. Eu fiz um mini bolo Cartola. Então, você pode trabalhar o seu regionalismo também na Páscoa. Se você acha que vai ser uma excelente aposta, tem a ver com a sua pegada, mais uma vez, faça esse investimento de transformar num sabor aquele produto que você gosta, apresentando, além de inovação, essas são técnicas que vocês podem ir organizando. Eu fiz uma caixinha essa semana e anteontem, perguntando o que vocês queriam trabalhar na Páscoa. Aí falaram, primeira resposta, temperagem. Segunda resposta, a Malha me deu tudo. Gente, não dá para aprender tudo até a Páscoa. Dá para aprender aquilo que realmente vai fazer diferença na sua Páscoa, que são algumas técnicas que você pode aplicar facilmente com o material que você já tem, ou adquirindo pouquíssimas coisas e aí, sim, depois que faturar, investir em outras. Então, não dá para aprender tudo, né? Você não vai virar uma confeiteira sucrê entre hoje e amanhã. Não vai, mas eu posso te ajudar dando aí os primeiros passos do caminho e você depois vai seguindo conforme o seu ritmo. E outra coisa, Oi, Dri! Tudo bom? Dri também. Dri, e aí? Vai fazer o que na Páscoa em Corumbá? Me conta. Precisamos saber. Corumbá ou Marajós? Eu já não me lembro, amiga. Faz confusão na minha cabeça esses lugares, né? É muita coisa. Então, olha só. Além de você procurar trazer o regionalismo para sua Páscoa, já falei hoje, tá? Público de Páscoa só se divide em dois, basicamente, infantil e adulto. Segundo ponto, vocês podem fazer regionalismos na Páscoa, basta entender realmente o que é mais valorizado, mas não faça um cardápio todo de regionalismo, né? Vamos colocar aí uma opção, porque você sabe que o clássico também será muitíssimo procurado. Marcela, e aquelas marcas assim de ovos de Páscoa que já estão aí no mercado? Gente, ovo de Páscoa nessa temporada, né? Obviamente vai continuar aparecendo. Mas como a gente tem um público que está, um comércio que está mais fragilizado esse ano, a gente vai ter muito mais procura do artesanal. Vocês podem verificar que vocês vão ver muito mais pessoas trabalhando no artesanal, as ofertas, vocês vão ver diferentes produtos. Agora, tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo. Não se preocupa que vão existir túneis e túneis de ovos de Páscoa. Vai ter espaço para o seu mini bolo de Páscoa por vários motivos que eu já falei aqui, né? Eu imaginei um mini bolo com uma decoração de mini ovo de colher. Seria de 10 centímetros, né, Cleia? Então, eu tô imaginando algo muito mais assim, diferente.
É algo que não precisa ter uma técnica super aprimorada, que todo mundo vai conseguir fazer, né? Que é o meu objetivo. Se eu vou ensinar alguma coisa para Páscoa aqui, eu vou ensinar que é para vocês terem condição de fazer e venderem, né? Beleza. Então eu vou ensinar. Temperar chocolate é o básico. Óbvio que eu tenho que mostrar isso e tenho que falar como é que se faz, né? A temperagem do chocolate é importante, mas dependendo das técnicas e do uso desse chocolate. Muitas vezes as pessoas dizem que derreti o chocolate no micro-ondas e deu uma mexidinha, temperei. Não temperou, não. Você apenas derreteu. Então, desconfiem se por acaso vocês verem por aí alguém dizendo que temperou o chocolate só porque colocou lá dentro do micro-ondas para derreter e trouxe para a mesa para trabalhar em cima do preparo que quer. Não é assim que funciona. Ou, quando você tem um chocolate nobre, você tem várias maneiras de temperá-lo. Mas uma coisa que demonstra que a pessoa vai temperar o chocolate é o movimento desse produto com diferenças de temperatura. Aí eu digo quente, frio, e aí ok. Agora, se a pessoa só derreter o chocolate, trouxer e vai falar para você que tá temperado, não é assim que funciona. Ela pode estar trabalhando com um chocolate tipo cobertura. E chocolate tipo cobertura? Ok, amor, esse chocolate tipo cobertura não precisa de temperagem. Chocolate tipo cobertura, ele tá pronto para usar. Pronto, depois me fala, Cleia, vamos fazer aí umas ideias também de Páscoa juntas. Chocolate para cobertura é um chocolate que já tem os seus cristais de açúcar e gordura organizados, que é para você, e resistentes, que é para você derreter na sua casa, cobrir o seu produto e pronto. E depois, quando ele endurecer e você precisar dele de novo, você derrete de novo, sem precisar estar fazendo movimentação. Marcela, o chocolate tipo cobertura, ele é menos, tem menos qualidade do que o chocolate nobre? Não gosto de falar que ele tem menos qualidade, porque não é bem por aí. Ele tem uma outra finalidade. Não é que ele não tenha qualidade, ele tem outra finalidade. E para essa outra finalidade, ele não é nobre. Ele tem frações de outros tipos de gordura, que não só a gordura do cacau. Porque a finalidade é outra. Mas existem chocolates tipo cobertura que são excelentes, têm uma qualidade muito boa. Então, você escolhe esses para trabalhar, que isso vai agregar ainda mais valor ao seu produto e vai fazer com que ele se destaque entre tantas outras opções que podem ter aí no mercado, né? Esse é um ponto super importante que eu gosto de falar. Outra coisa, trabalhar na Páscoa, prepare-se para as embalagens. Eu gosto muito de trabalhar embalagens transparentes. Adoro trabalhar a transparência. Faz parte do que eu tenho como perfil. Então, eu trabalho muito com celofane, eu trabalho com transparência, porque transparência não é só de informação para o cliente, né? Essa também. Mas eu trabalho muito com transparência porque o meu produto, o nosso produto, para quem já trabalha com mini bolo, o nosso produto é um produto que tem um visual diferenciado. E quando as outras pessoas vêm na mão do nosso cliente, elas já são atraídas por aquele visual. Então, investir em embalagem transparente para mim é, na verdade, uma vantagem, porque eu consigo uma propaganda indireta do produto. Diferente se eu faço uma caixa completamente opaca, sem personalização nenhuma, e o meu cliente leva aquilo para um lugar que as pessoas vão estar, mas não vão ver, né? Então, assim, a não ser quando eu sei que é uma encomenda, é uma encomenda muito grande para montar uma mesa, né? Porque pode acontecer, né? Você ter os mini bolos, eles são tão versáteis que você pode montar uma mesa de aniversário, você pode montar uma mesa de chá numa reunião
numa empresa ou numa família. Enfim, você pode, se for para montar a mesa, aí eu já tenho outro tipo de embalagem. Eu tenho uma caixa toda branca, que aí eu sei que o meu produto vai sair de dentro da caixa e individualmente ele está identificado com alguma coisa que remete à minha pessoa, né? Ou a futuras encomendas. Então, tudo isso também é uma coisa que você precisa definir. A sua Páscoa, como é que vai ser a sua embalagem de Páscoa? Olha, gente, se você vai ter, né, vai trabalhar aí com dois públicos, né, um maior, um mais velho, um adulto e o infantil, você também vai ter embalagens para esses dois públicos diferenciados, tá? A gente não consegue fazer a mesma embalagem para todo mundo. Então já pensa nessa organização. Quando você for fazer a sua lista de compras, você vai fazer não só de material, mas também de embalagem. Essa sexta-feira agora é meu dia de sair às compras. É lógico que algumas marcas de chocolate que vocês vão encontrar aí, eu não encontro aqui, tá? Então a gente vai ter uma diferenciação. Ah, Marcela, como é que eu vou escolher meu chocolate? Olhe sempre para a porcentagem de pasta de cacau ou de cacau que diz ter lá no rótulo do seu produto. Porque quanto maior essa porcentagem, maior a qualidade. E o que você vai ver também é, se for um tipo cobertura, olha quanto de pasta de cacau e quanto de outras gorduras ele vai ter na sua preparação. A gente vai precisar comprar chocolate, e aí nesse chocolate que a gente vai ver, prestem também atenção com a origem do cacau, né? Se vocês estiverem comprando chocolate que tem uma origem de cacau fora do Brasil, você já sabe que você vai estar pagando um preço um pouco maior. O mercado de importação tem aí uma série de variações, então tem que ver isso também. Marcela, é tanta coisa que eu tenho que pensar para escolher o meu produto. São algumas coisas importantes que fazem com que você tenha lucratividade. Porque como eu já ensinei a vocês, muitas vezes a gente tem um custo muito alto, e um custo muito alto faz com que o seu lucro seja mais baixo. Então você tem que controlar aí um equilíbrio entre essas duas coisas para poder ter o sucesso que se espera dessa temporada do ano, dessa aula, dessa época de Páscoa.